Seja bem-vindo ao UFC Estudo Bíblico, meu nome é Sandro Costa e hoje eu quero falar com você algo interessante, coisas interessantes sobre a oração. Se você abrir lá a sua Bíblia em Mateus capítulo de número 6, dá uma pausada no vídeo aí, abre lá em Mateus capítulo 6, versículo de número 7, diz assim: orando não useis de vãs repetições. Então vou até marcar aqui, ó. Não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós pedirdes. Bom, até esse ponto primeiro, eu quero falar assim: não usar de vãs repetições. Vãs repetições. É interessante porque você pode pensar assim: bom, eu não posso repetir as minhas petições diante de Deus? Quantas vezes eu devo repetir, pedir novamente a Deus? Quando você tem uma causa muito séria e você coloca diante de Deus, você acaba orando várias vezes e pedindo várias vezes para Deus aquela mesma petição. É certo fazer isso ou não é certo? Bom, eu acredito que existe um certo limite para as coisas e também acho interessante você observar que antes fala vãs repetições, Então assim, antes que você possa falar sobre as repetições, também existe a palavra vã, O que significa? Que você fica pedindo algo, repetindo algo que é em vão, que é uma palavra inútil. Até quando você vai na palavra repetições, no grego ele fala assim, batologio, que significa repetir a mesma coisa repetidas vezes, usar palavras inúteis. Eu acho que esse é o ponto principal, Exprimir-se confusamente, mas usar palavras inúteis. Aqui são vãs repetições. Não são repetições boas, como os anjos, que a gente crê. Que os anjos, eles estão constantemente clamando ali a Deus, dizendo que Deus é santo, 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 santo é o Senhor Deus do universo. Os céus e a terra proclamam a sua glória. Então, isso não é uma vã repetição. Você está glorificando a Deus, dizendo que Ele é santo, santo, santo. Essa palavra vã repetições, eu acho que ela demonstra quando a pessoa, primeiro, ela fica repetindo muito, segundo, ela repete algo inútil, Ou seja, primeiro, eu acho que a questão ponto X é quando é algo inútil, é quando é algo que não tem sentido, é quando é algo que você fala, não vê sentido nessa oração, E a pessoa fica repetindo aquilo constantemente. Também quando é algo vão, é quando você faz uma oração antibíblica. Exemplo, Quando você ora a quem? Exemplo, você deve orar a Deus. Você deve orar a Deus e você só tem acesso a Deus mediante a Cristo Jesus, o nosso Senhor. É o único. Por quê? Porque Jesus, Ele sendo Deus também, Ele é Deus, Ele compreende todos os idiomas e Ele pode ouvir todas as pessoas ao mesmo tempo. Ele conhece o teu coração, Ele consegue ler a tua mente, tudo que passa no teu coração. É o único. Portanto, qualquer outra oração feita a alguém que não seja Jesus, ou qualquer oração que é feita a uma criatura que tem poder de criatura, é uma oração vã, Então, quando a gente vê a palavra vãs repetições, eu conheço muita gente que faz esse tipo de coisa, Que fica fazendo aquela oração repetitiva, achando que vai receber alguma coisa, E, claro, o inimigo também engana as pessoas. É muito interessante você parar de pensar nisso. E ele fala aqui, aqui diz Jesus:
como fazem os gentios, ou seja, aqueles que não conhecem a Deus. Os gentios eram os povos que estavam em volta do povo que tinha um pacto com Deus, que era o povo de Israel. Logo, a igreja, então, ela foi instituída por Cristo, e agora, claro, todos que recebem Cristo em teu coração, agora já não é mais um gentio. Mas aqui, nesse contexto, quer dizer, aqueles que não conhecem a Deus de verdade, fazem esse tipo de oração, esse tipo de, reza, de oração, né? Então, eles acreditam que por muito falarem serão ouvidos, né? Lembra da oração lá dos adoradores de Baal? Aí já dá para a gente ver, né? Não vos assemelheis, né? Pois a eles. Ou seja, não venha parecer com eles, né? Porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós pedirdes. Ou seja, antes que saia uma palavra da tua boca, como diz o Salmo, se eu não me engano, 139, se eu não estiver aqui, eu acredito que é 139, Salmo 139. Vamos ver aqui. Aqui, ó, versículo 4. Ainda a palavra não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conhece toda. Então, ou seja, Jesus já conhece tudo que você vai falar. Deus já sabe tudo que você vai falar antes que você fale. Tá? Então ele já sabe o que é necessário para você. Ele já sabe o que é que você precisa. E o exemplo de oração, ele já dá logo em seguida no versículo 9. Né? Mateus 6, 9. Está dizendo, portanto vós orareis assim. Isso aqui é um exemplo de oração. Tá? Será que Deus só quer essas palavras? Não, isso aqui é um exemplo. Ó. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Então, como exemplo, você vai seguir essa oração, como esse primeiro versículo aqui, tá? Eu não vou decorrer os outros, mas por esse primeiro versículo aqui, grandioso Deus que nos céus estás, seu nome é santo, que o seu nome seja adorado, glorificado e exaltado. Ou seja, é a mesma oração sendo usado em outras palavras. Não precisa ser exatamente com as mesmas palavras. É um modelo, eu falei que não ia decorrer, mas olha só. Vamos pegar mais um aqui, o 10. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, né? Tanto na terra como nos céus. Ou seja, que a sua vontade seja feita na minha casa, na minha vida, no meu trabalho, na minha profissão, no meu casamento, na minha família. É um exemplo de oração. Então você vai decorrendo todo esse exemplo e você vai falando com Deus. É assim a oração. Falar com Deus não é somente você repetir o que está aqui. É você se assentar um dia, se ajoelhar um dia em algum lugar e abrir o teu coração para Deus, mesmo sabendo que Ele já conhece tudo que você vai falar. É ter um diálogo com Deus. Um diálogo na sua mente, um diálogo nos seus pensamentos. Quando você está passando por alguma tribulação na sua vida, você conversar com Deus, tá bom? Agora, voltando à questão das repetições, veja quando é algo que não é inválido, como tem valor diante de Deus, mas também não como algo que seja repetido 30, 40, 50 vezes. Tá? E quando é algo muito sério também, algo que de fato não é uma vã repetição, faz sentido. Quando você vai, por exemplo, né, no Getsemane, olha que interessante aqui. Bom, no versículo 36 do capítulo 26 de Mateus, Jesus repetiu a oração. Jesus repetiu a sua petição e diz assim: então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou além orar. E se você pensar por que Jesus teve que orar sendo que ele era Deus, tem um vídeo que eu fiz anterior respondendo essa pergunta. Tá? Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu,
começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Olha só, a alma está cheia de tristeza, está angustiada, né, até a morte. Ou seja, cheia de tristeza, é um momento de grande aflição, né? E não é somente nesse momento em que você ora. Você ora porque você quer ter comunhão com Deus. Versículo 39, e indo um pouco adiante, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, as palavras, a petição é: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Então a petição de Jesus foi que, se fosse possível cumprir-se aquele propósito, a redenção do homem, sem que ele tivesse que passar por todas aquelas aflições que ele teve que passar, né? Se fosse possível, que passasse esse cálice de Jesus, mas todavia fosse feita a vontade de Deus, tá? Ou seja, aquele cálice, ele poderia simbolizar o sentimento de angústia, de tristeza, até a morte, o peso do pecado do homem. Ele sentiu tudo isso, porque Jesus, quando se fala do sacrifício, da crucificação, eu quero te lembrar que outras pessoas também foram crucificadas, foram queimadas, mas o caso de Jesus é outro. É a história do peso do pecado, é a culpa de toda a humanidade estava sobre ele. Ele suportou tudo isso por você, ele suportou tudo isso pela tua vida, para que você pudesse ser salvo. E no versículo 40 diz: voltando-se para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nem uma hora pudesses vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Agora o versículo 42 diz: e indo outra vez orou dizendo, o que ele disse? Meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça a tua vontade. A mesma petição, segunda vez. Voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados de sono. Versículo 44, deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez. Oração, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto aos seus discípulos. Bom, vou voltar no versículo 44, né? Então, deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Terceira vez, a mesma petição, né? Então, ele orou pedindo novamente que, se possível fosse, passasse o cálice, mas todavia fosse feita a vontade do Pai. Então chegou junto aos seus discípulos e disse: dorme agora e repousai, e eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Então, ele já sabia de tudo o que iria passar. Esta oração de Jesus, tá? Além de ser um exemplo para nós, e a resposta, porque ele teve que orar, eu deixei no vídeo já anterior, mas além de ser um exemplo para nós, de que muitas vezes você pode estar passando por algo, por uma situação difícil, e essa situação você já pediu, mas você vê a palavra de Jesus. Eu já pedi: Senhor, até quando? Porque tem coisas que eu desejo na minha vida, que eu quero, mas Deus, Ele tem um plano, um propósito sobre a nossa vida. Então a oração foi repetida 3 vezes. Quando Jesus diz que nós não devemos fazer repetições como os gentios os fazem, isso não somente diz em questão você repetir algo que você quer diante de Deus. Você não deve repetir 30, 40, 50, 60 vezes isso aí. Para que isso? Não é necessário. Deus não é surdo, Ele sabe, tá? Mas você pode orar mais do que uma vez, sim. Ou, a questão maior aqui não é a questão
tanto de repetir, mas sim no que você está falando. Por isso que existe ali algo antes do repetir, né? Nós temos ali vãs repetições. Esse sim é o X da questão. Pessoas que ficam pedindo coisas inúteis, que não fazem sentido para Deus, que não tem nem sentido a pessoa estar orando pedindo aquilo, ela fica repetindo pedindo aquilo, tá? Eu já orei repetidas vezes por coisas que têm sentido e Deus atendeu. Orei uma vez só e Deus atendeu. Orei 1, 2, 3 vezes, 4 vezes e Deus atendeu. Porque Deus é poderoso para fazer e Ele fez. Mas nós temos que conhecer a palavra de Deus e entender o que é que Deus está falando conosco exatamente. Por isso é sempre importante você ver em todas as passagens, na visão de todos eles, para que você possa então ter uma melhor compreensão do que o Senhor está falando. Eu quero deixar essa palavra com você, tá? E quero já dizer para você que se você orar a Deus e você pedir diante de Deus algo que não seja inútil, que não seja vão, vai chegar o tempo, né, dentro da vontade de Deus, em que Ele vai cumprir na sua vida. E Deus sabe o que você precisa. E se for algo que você não precisa, é bom também dizer a Deus que seja feita a vontade dEle, que não se cumpra, se isso não for fazer bem para você. Um abraço a todos vocês. Se inscreva no canal caso você não é inscrito, deixe o seu like, faça comentários, compartilhe esse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo.